Gabi, sabe o que que é? É que eu tô sem cliente. Eu não consigo trazer o cliente até mim. Inclusive, se sentar na minha cadeira, eu até fecho. Só que o problema é esse cliente chegar. Será que é isso mesmo? Aqui eu vou te contar como conseguir cliente, mesmo se você esteja mais avançado ou até mesmo se você estiver do zero. Se você seguir essas orientações, você tá feito. E se você não me conhece, eu sou a doutora Gabi, sou médica e sou a fundadora da Escola da Pele, a maior escola de cuidados com a pele da América Latina, e aqui a gente forma as maiores especialistas em skincare do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui da Escola da Pele, que a gente faz vídeo toda semana. Então, se você ainda não está inscrito, você está papando mosca. Se inscreve aqui agora para você não perder nenhum conteúdo. Muita gente fala que o problema todo é trazer o cliente até você. O problema é que esse diagnóstico, né? O problema é que o cliente não chega até mim. É um diagnóstico errado, porque tem muitas etapas aí até ele chegar até você. Então a gente tem que entender qual que é o real gargalo, por que que não está chegando até você. Aqui eu vou montar com você toda a estrutura, toda a estratégia até o cliente chegar para você fechar esse cliente. São 6 passos bem detalhados e eu vou trazer aqui exemplos. Então fica nesse vídeo para você entender aí qual que é o seu real gargalo. Primeira coisa mais importante de todas é você ter clareza. Clareza do quê, Gabi? Clareza de para quem é o seu atendimento e para quem ele não é. E aí eu vou te dar exemplos reais do que, por exemplo, chega até mim. Por exemplo, muitas falam assim: ai, cuido de mulheres que querem melhorar a autoestima. Cuido da sua autoestima. Lindo, maravilhoso. Só que, o que isso quer dizer? Para quem que não é? Alguém não quer melhorar a autoestima? Nenhuma cliente vai olhar isso e pensar: nossa, ela está falando comigo. É exatamente isso que eu preciso. Quando você tem clareza de verdade, você pensa assim: esse tratamento, esse acompanhamento, esse protocolo é para quem tem um melasma resistente, que já tentou clarear e não conseguiu e quer atuar não só no sintoma, mas na causa. Para cliente que não quer ficar refém daquele efeito rebote, de ida e volta do melasma. Ou então, esse plano aqui é para quem tem acne da mulher adulta e já foi em tantos profissionais, já tomou Roacutan, já tomou antibiótico e mesmo assim o resultado não foi consistente. Você sente a diferença? Porque aí sim a cliente certa lê isso e se reconhece, ela fala: é isso que eu preciso. Essa profissional está falando comigo. E o processo de fechamento começa nesse exato momento, antes mesmo de qualquer mensagem chegar no seu WhatsApp. E falar para quem não é também é importante. Por exemplo, isso daqui, esse plano aqui, não é para quem quer fórmula mágica. Eu quero realmente te ajudar a ter um resultado consistente, a melhorar de uma vez por todas, não ficar nessa melhora e piora. Aí você atrai o cliente que realmente te valoriza. Segundo passo, decisão. E esse, gente, eu vou trazer um exemplo real, tá? Porque eu recebi recentemente essa mensagem aqui. Olha só a mensagem, né, da condição super especial, Botox por um valor. Aí o preenchimento, se for 1 ml, é um valor, se for 2 ml, é outro valor. E aí, gente, o que que é isso? O que que você está gerando na cabeça do seu cliente? Confusão. E confusão você afasta. Como é que a cliente que nem foi atendida por você vai saber se ela precisa de 1 ou 2 ml? Muitas vezes ela mal sabe a diferença de um preenchimento e o Botox. Você tem que entender que você não está falando com outra profissional, você está falando com a cliente final. Quem vai decidir se ela precisa de 1 ou 2 ml é você no momento da avaliação. Eu sei que parece o contrário, parece que quando você está oferecendo várias opções, quando você tem aquela várias possibilidades, eu ofereço radiofrequência e massagem e microagulhamento e limpeza e a máscara, o peeling das Arábias. Tudo isso, gente, quando você manda isso para cliente, o que você está gerando é mais confusão. Isso não é dar liberdade para a cliente para ela ver o que ela quer. Isso é transferir o processo de decisão para a sua cliente e a sua cliente não tem o poder, ela não tem o conhecimento técnico para tomar essa decisão. Quem tem que tomar essa decisão a partir da queixa que a cliente tem é você. Quando você joga qualquer lista na frente da sua cliente, ela trava. Você já viu quando tem muita opção,
Até às vezes no supermercado você trava, você não sabe nem qual que você escolhe. Quem tem muita opção não decide mais, decide menos. Isso é estudado inclusive pela ciência do comportamento, que eu gosto muito de estudar, por sinal. Isso é chamado de paradoxo da escolha. Quanto mais opções, mais difícil fica decidir. Não é que vai facilitar a escolha, vai dificultar. Sabe o que acontece nesses casos? A cliente se sente perdida. Sabe o que ela te responde? Ah, eu vou pensar. Mesmo que ela queira, você confunde tanto que ela fala: "Vai pensar", e ela nunca mais volta. Ela vai ali para o concorrente, se você não dá um direcionamento para cliente, o seu serviço vira uma commodity. A cliente passa a escolher só pelo preço, o único critério que ela vai ter é o preço. E esse é o pior critério para você ser escolhido por uma cliente. Olha a diferença quando você coloca, por exemplo: "Oi, fulana, o que está te incomodando? Ah, é o rejuvenescimento? Ah, porque você está com linha de pressão, tem um plano aqui perfeito para você. É o plano Lift Natural. É para quem, por exemplo, tem mais de 35 anos e quer suavizar as marcas de expressão sem perder a naturalidade. Ah, é para quem quer parecer mais jovem sem ninguém perceber o que você fez. É para você ficar mais bonita e todo mundo te elogiar. E aí nem precisa ser para rejuvenescimento não, por exemplo, para quem faz harmonização orofacial. Ah, é para você ficar mais bonita sem ficar igual todo mundo. É para você ter um rosto mais autêntico. É para você ser elogiada, mas sem ninguém saber o que você fez. Não precisa ser exatamente esses nomes, mas você entende que isso é muito mais diferente, isso é muito mais propenso que a cliente realmente entenda: "Nossa, isso é para mim". E eu quero essa opção aí, porque se você passa uma lista de um monte de procedimentos pra ela, a partir de agora você não vende procedimento, você vende decisão tomada. Você que escolhe para o seu cliente. O seu trabalho é esse, é facilitar para o seu cliente. Assim você simplifica a decisão do paciente, você comunica autoridade técnica e você protege o seu valor. Porque como você não está oferecendo o procedimento que está todo mundo oferecendo, você consegue colocar o seu preço sem cair nessa comparação. Terceira etapa é a etapa do interesse. E aqui, gente, eu vou dar um exemplo específico, que é o exemplo do conteúdo. Precisa ser conteúdo? Não precisa ser conteúdo, mas eu vou dar esse exemplo, o que eu acredito que vai ser mais prático para vocês entenderem. Inclusive, aqui pode ser que a cliente nem esteja te procurando ainda. Ela sente o incômodo, mas ela não sabe nem direito o que que é. Ela não está feliz ali com a pele dela, mas ela não sabe o que fazer. E o erro que a grande maioria das profissionais comete é ser genérica. Então, você vai fazer um post: use protetor solar. Ai, quase dormi nesse post. Faça o skincare, lave o rosto 2 vezes por dia, não me diga. Gente, isso a internet inteira já fala, se não se diferencia. O Instagram nem entrega seu conteúdo. O que faz uma profissional virar referência é o contrário. É você criar uma lacuna. É mostrar para a cliente que existe um vão entre o que ela acha que sabe e o que realmente vai resolver o problema dela. Então, por exemplo, ao invés de falar use protetor solar, você vai falar: por que que seu melasma está piorando, apesar de você usar o protetor solar todo dia? Seu melasma pode estar piorando e o motivo, muitas vezes, não é o protetor solar. E aí você explica o que que pode estar piorando. Então, é que ela não está fazendo o tratamento, é que ela não está agindo nas etapas da melanogênese, é que ela não fez uma boa avaliação, é que ela não tem um acompanhamento, é que não foi feita uma leitura da pele, de acordo com os 16 tipos de pele. Tudo isso, por exemplo, a gente orienta os nossos alunos e é por isso que aqui a gente consegue resultados diferenciados. Se você quer saber mais sobre a nossa formação e até mesmo sobre a nossa mentoria, com acompanhamento de negócio mesmo mais individualizado para você, meu cérebro pensando realmente no seu negócio, vai ter um link aqui abaixo para você entender qual opção faz mais sentido para você. Quando a cliente tem uma crença, ela acredita numa coisa e você mostra para ela que não é bem assim, você conversa com o que ela está vivendo e você fala que tem um erro que ela está cometendo e que a solução é essa, aí sim você cria um buraco de informação que só você consegue preencher. E aí ela entende que você
é a profissional que ela precisa, ela te entende como referência. Isso é interesse. Isso é o que faz com que alguém pare de rolar pro feed e comece a te seguir. Outro exemplo, em vez de fazer um post, tome colágeno, você vai falar, tem mulher tomando colágeno há 2 anos e não vê diferença nenhuma na pele. E a questão não é o colágeno. É um detalhe que ninguém te conta, mas eu te conto. E aí você pode explicar, por exemplo, de forma simplificada, né? Um pouco da fisiologia do envelhecimento, um pouco dos retinoides. Outro exemplo, ao invés de falar faça limpeza de pele, você pode falar sua acne pode estar piorando justamente porque você está fazendo a limpeza de pele errada. Não é para sua pele sair toda machucada. Até para fazer uma limpeza de pele, eu preciso te avaliar, preciso entender se sua acne está inflamada. Preciso te direcionar para você realmente ter resultado. Entendeu a diferença? Inclusive, você pode estar achando que eu faço um conteúdo super bom, super de valor, mas não é só sobre o seu conteúdo ser bom. Desafio aí, você que já faz conteúdo, tá? Pega seus últimos 3 posts e dá uma avaliada. Eles abrem uma lacuna ou eles entregam tudo de bandeja? Eles geram aquele gostinho de curiosidade, que método é esse que ela está fazendo? Porque se o seu post é bom, entrega valor, entrega tudo, eles elucidam. Eles não vendem, eles não fazem a cliente ter desejo pelo seu produto ou serviço. Você vai ter até curtida, mas você não vai ter paciente, não vai ter cliente. Quarto passo é justamente a oferta. É o momento que você fala seu plano, é o momento que você apresenta seu acompanhamento, seu protocolo. É também o momento que sabe o que vocês fazem. Vocês colocam assim, agenda aberta. Vocês colocam assim, últimas vagas. Desconto do mês. Só essa semana. Aproveita a última oportunidade, né? Que ela já leu milhões de vezes. Sabe o que que isso demonstra? Principalmente quando tem uma promoção, um desconto. Isso a cliente pareja, sabe o quê? Desespero. E a coisa que mais afasta qualquer fechamento é o seu desespero. Eu sei, gente, eu já passei por isso, tá? Que muitas vezes está realmente desesperado. É por isso que é importante ter um trabalho também mental, emocional, de não transparecer isso para cliente. Porque a coisa que mais afasta, a coisa que você menos pode fazer quando você está desesperado, é parecer desesperado. Então, se você não quer parecer desesperado, se você quer de fato parecer que você é uma autoridade, que você é, o que que você tem que comunicar ao invés de agenda bem? Você vai comunicar. Esse acompanhamento é para quem já tentou de tudo, para quem já tentou sozinha e não teve resultado. Se esse é seu momento, se você precisa de direcionamento, se você precisa de direção, comenta aqui tal palavra, me chama aqui, clica aqui, entra em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou buscar te ajudar, que eu vou te falar qual que é o caminho, quais são os primeiros passos. Até porque quem é autoridade de fato não tem vagas abertas. Você tem critério de entrada. Mesmo que a pessoa queira, se ela não tiver algo que você realmente consegue ajudar, você não vai dizer sim para ela. É assim que eu trabalho também. Se chega alguém querendo se me mentorar e eu vejo que ela não tem critério para ser aceita na mentoria, ela não vai ser aceita. Porque eu quero na cliente que eu realmente consiga ajudar também. Não é para todo mundo. É dessa forma que você se posiciona, você fala que a sua solução é mais específica, não é para todo mundo. É nesse momento que você qualifica quem você aceita, e isso gera até mais desejo, a pessoa te valoriza mais, e aí você se torna referência, porque referência seleciona e não é selecionada. O quinto passo é o passo que a maioria das profissionais não está olhando, é muitas vezes um grande gargalo. Todos esses passos aqui são gargalos, mas esse eu vejo que é muito comum. Lembra que eu falei lá no início? A cliente senta aqui, eu consigo fechar, eu não consigo trazer a cliente até aqui. E aí, muitas vezes, o que que acontece, né? Você acha que o problema é seu conteúdo, o problema é o tráfego, né? Que você precisa fazer tráfego, o problema é que você precisa contratar uma agência de marketing, e aí você até investe em atração, em trazer mais pessoas, em volume, né, em gerar alcance. E aí, né, até culpa o tráfego, né, culpa o algoritmo não entrega o conteúdo. Só que a grande questão não é essa. A grande questão não é sobre trazer mais pessoas, muitas vezes. Você já olhou para o relacionamento?
com as pessoas que você já tem, com a base de cliente ou com a base de possíveis clientes, porque essa é a etapa principal, é aquela etapa que muitas vezes você demora mais um pouquinho, porque aquela cliente ela precisa aumentar a consciência sobre o que você é, o que você faz, como você ajuda ela, para que ela realmente veja o seu valor e para que ela realmente sente ali na sua cadeira. Então, esse é um passo que muita gente vai negligenciar. Afinal, você aí, quando você fecha alguma coisa, você não pergunta, você não quer saber, você não realmente tem critério para decidir ali se a pessoa realmente vai te ajudar. Então, gente, é esse o trabalho que precisa ser muito bem feito também. O WhatsApp não se responde sozinho. Eu posso ligar aí o tráfego, investir, trazer muitas pessoas para falar com você. Se você não se preocupar ali também com esse relacionamento, sabe o que que vai acontecer? Quem vai sentar ali na sua cadeira no final, não vai ter ninguém. Muitas vezes esse WhatsApp, né, é esse portal entre o desejo e o passar o cartão. Se a sua conversa é robótica, ou se a sua conversa não passa nenhuma humanidade, não gera nenhuma preocupação real em explicar, a sua cliente não vai fechar. A não ser que existem outras estratégias, tá? Isso a gente avalia melhor da mentoria, por exemplo, cada uma tem um plano. Então, o que daria para fazer é ter um produto mais barato para ser fácil de fechar de primeira e aí, num segundo momento, né, dentro desse produto, aumenta a consciência para a pessoa querer o seu produto mais caro, porque ninguém vive só de produto baratinho. Então, gente, essa etapa é porque eu falo que muita gente tem o balde furado. É aquela coisa, né? Você abre a torneira, tem tráfego, um monte de gente chegando, ou então faz um vídeo viral. Não é difícil fazer um vídeo viral. A questão é, se o vídeo viral está trazendo a cliente certa, e além disso, esse vídeo viral, você está conseguindo botar aqui para realmente fechar, ou a pessoa está indo embora, sem você se relacionar de fato com ela. Entende que não é só abrir a torneira? Então, eu vou te dar aqui uma outra lição de casa. Abre aí suas últimas conversas do seu WhatsApp, as últimas conversas com potenciais clientes. E aí, se responde: você chamou essa cliente pelo nome? Quanto tempo você levou conversando com ela, se interessando por ela de fato, para saber se você realmente consegue ajudar ela? Você realmente fez perguntas ali para ela? Ou você só mandou a sua tabela de preço, a sua promoção, o seu portfólio e mais? Quantas conversas a pessoa parou de responder e você tentou de novo? Às vezes a pessoa está com pressa, né? Então você chama de novo: oi, fulano, quero só te lembrar, eu quero conseguir te ajudar com aquela noite ali. E aí, gente, a gente precisa botar a consciência para saber se a gente está fazendo nossa parte também. É claro que num segundo momento, por exemplo, tem algumas mentoradas que hoje em dia já colocam outras pessoas, né? Claro, para secretário, né? Agora, até para ter uma secretária, você precisa direcionar, você precisa saber qual que é a conversa certa que realmente vai trazer clientes para você. E sexto e último passo, você precisa ser bom com objeções. O sexto passo é o passo das objeções. Aí, sabe o que acontece nessa parte? A cliente fala que ela tá sem dinheiro, que ela vai ver com o marido, que ela vai pensar. Ela fala assim: sabe o que que é? Eu adorei, mas eu não vou conseguir fechar. Nos nossos cursos, por exemplo, a gente tem um guia de objeções justamente para ficar muito fácil, para vocês conseguirem qualquer uma dessas questões que a cliente faz, tá caro, vou falar com meu marido, para vocês conseguirem responder à altura e mesmo assim fazer a cliente fechar. Então, muitas vezes esse adorei, vou pensar, é uma das objeções mais difíceis, né? Porque você fica assim, tá, mas vai pensar em quê? É justamente isso que você tem que perguntar para ela. Ah, você quer dividir comigo o que que você vai pensar? Porque de repente eu consigo te ajudar. Ah, eu vou falar com o meu marido. Então não quer me falar o que que você quer falar com o seu marido, que de repente eu vou conseguir te ajudar mais do que o seu marido, que eu entendo do que eu estou oferecendo. Ou então você pode falar: se o seu marido estivesse no seu lugar, você não iria também apoiá-lo para ele melhorar algo que ele quer melhorar? Então, gente, isso não é um convencimento, não é ficar empurrando. É de fato você se posicionar e fazer a cliente entender
que você é a melhor opção. Fazer ela entender que não dá para ela ficar procrastinando a vida toda em algo que ela quer melhorar. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em tomar essa decisão. E o seu papel é ajudar, facilitar para que ela consiga tomar essa decisão. E adivinha, a maior beneficiada com isso não é você quando a cliente pede, é a própria cliente. Quando a cliente fecha com você, a cliente ganha muito mais do que você tem que dizer isso. A cliente ganha a autoestima dela, a cliente consegue se olhar no espelho, sair sem maquiagem. Qual que é o preço disso, gente? Qual que é o valor disso na vida de uma pessoa? Você ganha dinheirinho ali, mas a cliente ganha o estado que ela está vendo no espelho. Então, preciso que você entenda que isso também é muito valioso. E você entende que todos esses passos aqui não é sobre pressão, não é sobre desespero, é sobre condução. Você está ajudando uma pessoa que precisa de você a se decidir e fechar com você, que vai conseguir ajudar a resolver o que ela quer resolver. Tem gente que é ganha, ganha, real. Então, não tem que ter vergonha, tá? Começa lá pelo passo da clareza, vai fazendo esses exercícios que eu coloquei aqui e aproveita e me conta o que você achou desse vídeo. Que foi uma aula sobre o passo a passo para que a gente fechar com você. Se fez sentido para você, se foi interessante para você, me deixa saber aqui, me conta o que você achou, que isso é muito importante para mim. E me fala se você quer mais vídeos assim como esse, se você quer outros temas, como que eu posso te ajudar para trazer mais vídeos aqui do YouTube para você. Me conta se você está gostando, se ficou alguma dúvida, que eu quero te ajudar ainda mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.